A série de jogos Dark Souls, criada por Hidetaka Miyazaki, é notória por sua narrativa complexa e sua abordagem única. Essa abordagem, que frequentemente demanda análise e interpretação profunda, ressoa de maneira significativa com a filosofia Nietzsche. Em Dark Souls, a morte é uma constante, mas não como uma derrota. Em vez disso, é vista como uma oportunidade de aprendizado. Isso se relaciona intimamente com o conceito de Nietzsche do eterno retorno. Nietzsche propôs que, se aceitarmos a ideia de que a vida e todos os eventos nela se repetem infinitamente, devemos abraçar cada aspecto da existência, incluindo o sofrimento. Em Dark Souls, os jogadores enfrentam desafios repetidos e, ao superá-los, fortalecem seu personagem e suas habilidades, ecoando a filosofia do eterno retorno. Outro conceito filosófico que permeia Dark Souls é o niilismo e o vazio existencial, temas que Nietzsche discutiu extensivamente. O mundo do jogo é retratado como sombrio e desolado, onde muitos personagens perderam a esperança. Essa atmosfera reflete o niilismo nietzschiano, onde a vida é percebida como desprovida de significado intrínseco. Os jogadores, como heróis existenciais, são desafiados a encontrar seu próprio propósito em um mundo aparentemente vazio, confrontando o vazio existencial de maneira semelhante à filosofia de Nietzsche. Dark Souls também questiona a moralidade tradicional, um tema central na obra de Nietzsche. Nietzsche argumentou que a moralidade tradicional, baseada em noções de bem e mal, é uma construção que limita a expressão do indivíduo. Em Dark Souls, a moralidade não é pintada em preto e branco. Personagens como Artorias desafiam as noções tradicionais de herói e vilão. Os jogadores se deparam com escolhas morais ambíguas, forçando-os a reavaliar suas próprias noções de certo e errado. Inicialmente conhecido como o Grande Cavaleiro, foi um herói reverenciado no reino de Lordra. Ele era um dos 4 cavaleiros de Gwyn, o Senhor da Luz, e sua bravura e habilidade em combate eram lendárias. Sua figura é inseparável da espada de Artorias, uma arma lendária usada para enfrentar as ameaças mais sombrias que assolavam o mundo. Seu papel na história é vital, especialmente no contexto da luta contra o abismo, uma força sinistra que corrompe tudo em seu caminho. Artorias é designado para conter essa ameaça sobrenatural e enfrenta o abismo com coragem, contando com a ajuda de seu lobo companheiro, Sif, e da feiticeira Abisvalkyr, Ciara. O que torna sua história tão impactante é a sua queda para o próprio abismo que ele estava destinado a combater. A história de Artorias revela um profundo niilismo e vazio existencial. Inicialmente, ele é visto como um herói tradicional, mas à medida que sua missão progride e ele se afunda na corrupção do abismo, suas ações começam a questionar as noções convencionais de heroísmo e moralidade. A corrupção do abismo é uma metáfora do niilismo, sugerindo que os valores e a moralidade tradicionais podem ser corrompidos e questionados em um mundo sombrio e desolado. A narrativa de Artorias segue um padrão trágico clássico, onde um herói é corrompido e cai de seu pedestal. Sua luta nobre contra o abismo, inicialmente vista como uma busca heroica, resulta em sua própria queda na escuridão que ele estava tentando combater. Isso evoca ideias existencialistas sobre o absurdo da vida e a vulnerabilidade do ser humano diante de forças inexoráveis e corrupção. A história de Artorias, o Cavaleiro Abissal, é uma representação vívida das complexidades da condição humana e da busca por significado em um mundo sombrio e desafiador. Seu destino trágico e a corrupção que o envolve convidam à reflexão filosófica sobre temas nihilistas e existencialistas, ressoando com as ideias de Nietzsche, Camus e outros filósofos que exploraram o vazio existencial e a corrupção moral. A batalha contra Artorias é mais do que um simples confronto entre jogador e chefe, ela é uma representação simbólica da luta contra a corrupção e a decadência. Artorias, que outrora era um herói venerado, caiu nas garras do abismo, tornando-se um arauto da destruição e da corrupção. Essa queda abrupta de um herói respeitável para um ser corrompido evoca questões filosóficas sobre a vulnerabilidade humana diante das forças obscuras e a capacidade de um indivíduo ser corroído por influências sinistras. O que nos obriga a questionar a natureza da moralidade e a fragilidade de nossas próprias convicções éticas em um mundo complexo e sombrio. A batalha contra Artorias, sem dúvida, uma das mais desafiadoras em Dark Souls, e essa dificuldade não é mero acaso. Ela ressoa com o conceito filosófico do desafio da adversidade. Enfrentar um inimigo tão formidável requer mais do que habilidades técnicas, exige perseverança, determinação e autoafirmação. Essa luta representa a busca humana pela superação das adversidades e pela afirmação do eu.
Além disso, a batalha contra Artorias também levanta questões sobre a natureza do heroísmo e os limites do que consideramos heróico. Artorias, que um dia foi um herói, caiu na corrupção ao tentar proteger o mundo da ameaça do abismo. Isso nos convida a questionar as noções tradicionais de heroísmo e moralidade, o que ressoa com as críticas de Nietzsche à moral tradicional. A batalha contra Artorias oferece uma rica fonte de reflexão filosófica, explorando temas como a corrupção moral, a resiliência humana diante da adversidade e as complexidades do heroísmo. Essa profundidade filosófica é uma das muitas razões pelas quais a série Dark Souls continua a cativar jogadores e estudiosos, convidando-os a explorar as profundezas da condição humana em um mundo fictício repleto de desafios e complexidades.